Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros e disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir nos assentando, preparando o nosso coração para receber esta homilia. Meus irmãos e minhas irmãs, no início da Santa Missa, nós, junto com o Ministério de Música, cantávamos: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Mas veja bem, no Evangelho, não era bem o que acontecia com os fariseus. Em parte, eles tinham as mãos limpas, pois lavavam sempre, antes das refeições, e nos diversos rituais que eles tinham antes e depois dos alimentos. Mas o coração não estava limpo, não estava puro. As mãos estavam limpas, mas o coração não. Essa canção precisa entrar em nós e fazer verdade. As mãos limpas, mas principalmente o coração deve estar puro e limpo. No Evangelho, logo no início, o Senhor fala: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. O que torna o homem impuro não é o que entra nele de fora, mas o que sai do seu interior, o que sai do seu coração. Se o coração está impuro, não pode sair pureza. Se está impuro, vai sair o que é impuro. Se está puro, vai sair o que é bom, o que é puro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas para entender isso que o Senhor quer falar hoje no Evangelho, é preciso lembrar do Evangelho de ontem, porque é continuação. E o que dizia no Evangelho de ontem? Os fariseus e alguns doutores da lei vieram de Jerusalém para ver Jesus, para estar em torno de Jesus, não porque eles queriam escutar a palavra do Senhor, não porque eles queriam se converter àquilo que o Senhor estava anunciando. Pelo contrário, eles queriam observar, queriam analisar tudo aquilo que Jesus, os discípulos faziam, porque eles estavam ali como juízes da lei. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus não lavavam as mãos, não lavaram antes das refeições. E aquilo tudo brotou uma certa discussão. E daí Jesus falou isso. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Naquela época, haviam muitos preceitos
inúmeros, 613 preceitos, o Decálogo, os 10 mandamentos, mais inúmeros rituais que eles faziam vindo da tradição dos pais, dos antigos, e eram inúmeros que muitos não tinham nem condição de fazer nem metade daqueles preceitos. Também tinha a questão dos alimentos que eram considerados puros e impuros. Uns que podiam comer, que eram puros, e outros que não. A carne de porco era impura, não podia comer. Aquele que comia tinha que depois passar por um ritual de purificação para voltar novamente à pureza. E muitas outras coisas, como lavar as mãos antes das refeições, lavar o corpo depois. Também aquele que tocava em sangue, por exemplo, as mulheres que tinham a menstruação todo mês era considerada impura e tinha que fazer um processo de purificação. Todo mês era isso. Se tocasse no morto, se tocasse num caixão de um morto, era considerado impuro e tinha que passar por todo um processo de purificação. Então se tornou uma exigência tão grande que eles ficavam de um lado para o outro vendo quem fazia e quem não fazia. Eram os juízes da lei. E aquele que era impuro ficava afastado de Deus, enquanto não se tornasse puro, passasse por todo o ritual de purificação. Só que o interessante é que Jesus fazia tudo isso que eles diziam que era contrário. Jesus deixava que os impuros o tocassem, os leprosos tocavam, se aproximavam de Jesus. Pela lei, Jesus ia ser considerado impuro. Jesus tocava nos mortos para ressuscitar. Jesus tocou no caixão daquele filho que estava morto, daquela viúva de Naim, que ele tocou e ressuscitou. Para eles, Jesus estava impuro, porque tocava em pessoas impuras, fazia refeição na casa dos pecadores. Por isso eles estavam lá, vieram de Jerusalém, muitos fariseus, para estar em torno de Jesus, porque queriam condenar Jesus. Era isso que eles estavam ali ao lado de Jesus. A lei de Moisés, que antes tinha todo o objetivo de levar para a salvação, de conduzir o homem a Deus, se tornou o contrário. As pessoas não se voltavam mais para Deus. Eram preceitos apenas externos. Eles cumpriam externamente, mostravam que estavam cumprindo, mas internamente o coração estava cheio de maldade. A santidade consistia apenas na observância desses inúmeros preceitos, inúmeros rituais. E ai daqueles que não observassem, porque eles colocavam fardos pesados. Os fariseus colocavam inúmeros fardos pesados, e quem não cumprisse era considerado impuro, estava afastado de Deus. Ai daqueles que não cumprissem todos aqueles preceitos, que não observassem. E eles se vangloriavam. Eu faço jejum, como a gente vê nos evangelhos, os fariseus se vangloriando. Eu faço jejum disso, daquilo. Eu jejuo, eu dou a oferta, eu dou a esmola. Mas veja bem, o coração deles estava totalmente longe de Deus. Longe. E o Senhor falou um certo dia: ai de vós, fariseus hipócritas, que fazeis o jejum da hortelã, de diversos outros jejuns, mas vocês se afastaram do que era essencial da lei, que é a justiça, que é a misericórdia, que é o amor, que é a fidelidade. Eles cumpriam preceitos, por isso o Senhor disse: façam o que eles ensinam, mas não o que eles fazem. Eles pregam, mas não fazem o que a lei manda. Realmente, sair do coração, o aproximar-se de Deus, o que a lei deveria indicar que era a fidelidade, o amor, a misericórdia. Eles estavam longe disso. E Jesus vem trazer a novidade. Como ele diz: eu não vim abolir a lei, mas eu vim trazê-la à perfeição. Então tudo aquilo que era exterior, que era apenas exterior, fachada, o Senhor traz para o interior.
Aquilo que era apenas proclamado dos lábios, eles diziam: eu louvo, eu faço sacrifício, eu jejuo. Aquilo que era apenas saía dos lábios dele como externo, Jesus quer levar para o coração. Aquilo que era fora do homem, apenas externo, Jesus traz para o interior. Por isso que naquela vez o Senhor fala: se no teu pensamento você já odiou o teu irmão, você já o matou, você já infringiu um dos 10 mandamentos, o não matar. Se você no seu pensamento já cobiçou a mulher do próximo, você já adulterou no teu coração. Não é algo apenas externo. O Senhor queria mostrar para eles o que era realmente cumprir a lei. Precisa brotar de dentro, brotar do coração, não apenas externo. Eles apenas faziam rituais, mas não brotava do coração. Decorar algo é algo que precisa ser marcado, decorado, marcado no coração. Não apenas da boca para fora, não apenas guardado aqui na memória, mas a lei, os mandamentos precisam ser cumpridos, mas que saia de um desejo do teu coração, de um amor que você tem pelo teu amado, que é a Deus, que é o Senhor, pela tua fidelidade. Você quer ser fiel, não apenas para mostrar para os outros, mas porque você ama o Cristo, porque você quer ser fiel, e aquilo vai brotar naturalmente do coração. Precisa ser decorado, marcado no teu coração, porque é do coração que sai a intenção do homem. É do coração que sai a intenção, se é pureza ou se é impureza. É do coração que sai. E daí o Senhor falava isso porque Ele queria saber se daquela árvore saía bons frutos. Porque o Senhor uma vez disse: o machado já está na raiz da árvore. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. O Senhor queria que brotasse frutos de misericórdia, frutos de amor, frutos de justiça, e não apenas rituais externos. E aí o Senhor fala: é do coração que saem as impurezas, é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinatos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. E o Senhor enumera várias impurezas que saem do coração. O Senhor fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aqueles fariseus proclamavam: Senhor, Senhor, mas o coração estava impuro. Do coração brotava impureza. Aquele que chegará à salvação é aquele que dos lábios sai o louvor, sai a adoração, mas ela nasce do coração, não apenas dos lábios, externamente. Mas veja bem, o Senhor falava isso apenas para os fariseus? Não. No Evangelho mostra: escutai todos e compreendei. O Senhor cita isso logo no início: escutai todos. Os fariseus estavam ali, mas Ele falava para todos, porque não só os fariseus faziam isso, e ainda hoje nós fazemos muitas vezes. Quantas vezes nós achamos que nós estamos fazendo certo e o outro não? Eu rezo o rosário, o outro só reza um terço. Eu rezo as 1000 ave-marias, aquele só reza 10. Eu jejuo, o outro não. Eu vou à missa todos os dias da semana, o outro não. Quantas vezes nós julgamos o outro? Quantas vezes nós vivemos como rituais externos e não sai apenas do coração? Quantas vezes nós julgamos o outro? Quantas vezes o nosso coração está na impureza, como o Senhor cita várias coisas aqui. Ai de nós, se não louvarmos, se o nosso louvor, a nossa adoração não brotar do coração, não brotar de um coração que ame, que seja misericordioso, de um coração que seja fiel, que quer a cada respirar, que quer a cada dia, a cada minuto, a cada segundo louvar o Senhor porque você ama.
porque simplesmente você tem um coração que ama o Senhor, e não apenas para mostrar para os outros que você faz, que você jejua, que você vai à missa. Não, o vir à igreja, o realizar as diversas coisas que a igreja pede, o cumprir os mandamentos precisa ser porque nós amamos o Senhor. Ai de nós, sacerdotes, se não cumprirmos aquilo que o Senhor nos manda falar, nós que somos chamados a estar à frente de um povo, ai de nós, sacerdotes, se formos iguais aos fariseus, se apenas colocamos fardos nos outros e a nossa vida não tem coerência com o que nós pregamos, ai de nós, se não vivermos a vocação que o Senhor nos chamou, ai de nós se aqui na igreja, aqui na Santa Eucaristia, nós somos em persona Christi, se aqui nós mostramos que somos o Cristo, mas fora as pessoas duvidam da nossa vocação, as pessoas duvidam se eu sou um sacerdote. Ai de nós se não vivermos plenamente, saindo do coração, aonde eu estiver, seja na Eucaristia, seja em qualquer sacramento, mas fora, as pessoas precisam ver que dentro do meu coração brota, e dos meus lábios brota um verdadeiro louvor, em espírito e em verdade. O que tem brotado do teu coração é a pureza ou a impureza? São apenas rituais externos ou o vir à missa, o realizar os 10 mandamentos? Está brotando do teu coração. O que tem saído dos teus lábios é a pureza ou a impureza? Observa o que tem brotado do teu coração. O que tem saído dos teus lábios, se é a bênção ou se é a maldição. No Salmo nós cantávamos, do coração do justo, dos lábios do justo, brota o que é sábio. Na primeira leitura falava da sabedoria de Salomão, que se espalhou por todos os lugares. Aquele que é sábio não é o que fala bonito, não é o que prega bonito, não é o que tem um louvor extraordinário apenas externo, não, mas aquele que brota essa sabedoria daquele que sabe que o seu maior tesouro deve ser o Senhor. Onde está o teu coração é onde está o teu maior tesouro. O que é o teu maior tesouro? É o Cristo? Ou tem outra coisa que é maior na tua vida? Que o Espírito Santo possa nos ajudar nesse dia a fazer um discernimento se no nosso coração está brotando verdadeiramente o amor, a fidelidade, a misericórdia, e se dos nossos lábios tem surgido a verdadeira adoração e o louvor ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.